20 mil de faturamento como desenvolvedor. E aí, quanto que você pagaria de imposto? Tá curioso para saber? Então fica comigo até o final desse vídeo que eu vou mostrar para você na tela do meu computador a simulação em vários cenários, tanto pessoa física quanto pessoa jurídica, quanto que você pagaria de imposto. Tudo legal, tudo bonitinho, sem susto, tá gente? Sem gambiarra, tá? Tudo de acordo com a Receita Federal, inclusive, né? Então fica comigo até o final do vídeo, que inclusive no finalzinho eu vou deixar um presente para você, por estar aqui comigo, né? Então vou deixar um bônus e eu tenho certeza que você vai gostar, tá ok? Mas sem delongas, vamos para a tela do computador. Essa planilha que eu mesmo desenvolvi fazendo a simulação em vários cenários de como que ficaria a tributação de 20 mil de faturamento para um desenvolvedor, tá? Ela é bem simples, a gente vai basicamente aqui colocar aqui o valor do faturamento, eu já coloquei aqui 20 mil reais. As despesas dedutíveis somente para fins de carnê-leão, tá? No caso aqui do imposto de renda do carnê-leão, eu coloco aqui uns R$1.000, que pode ser que você tenha alguma despesa ali com aluguel, com algum sistema, com internet, com telefone. Então essas despesas elas podem ser dedutíveis na hora de fazer o carnê-leão, tá? Que é a tributação autônoma. Não são todas as despesas, mas essas daí a gente consegue fazer um levantamento e pode aproveitar aqui, tá? Faturamento no exterior eu coloquei não, por quê? Porque esses 20 mil aqui eu estou fazendo integralmente no Brasil. Se tiver algum faturamento que é no exterior, a gente tem que fazer uma outra simulação, por quê? Porque no exterior, quando o serviço ele é percebido no exterior 100%, né? Quando ele é usado no exterior 100%, existe alguns impostos que são isentos, tá? Então a gente tem que fazer uma simulação um pouco diferente, tá bom? E o ISS, que é o Imposto sobre Serviço, eu coloquei o da nossa sede virtual, que é 3%, tá? Alguns municípios aí têm alíquotas de ISS até 5%, que é o máximo, né, permitido. Então aqui é uma média bacana, então coloquei aqui os 3%, mas dá para simular também com o ISS da sua cidade. Eu tenho vários desenvolvedores clientes aqui dentro da nossa sede virtual que aproveitam esse benefício de inclusive ter o ISS menor e pagar menos imposto, tá ok? Mas vamos lá então no carnê-leão. O que é o carnê-leão? O carnê-leão é o seguinte, é um rendimento, um faturamento que você tem na sua pessoa física como autônomo, tá? Então, basicamente é o seguinte, você vai receber os 20 mil reais bruto e você que se vire com seus impostos. Você que vai pagar o seu INSS, você que vai pagar o seu imposto de renda, tá? E na hora de fazer essa apuração, inclusive, você tem que fazer 20% de INSS sobre o faturamento, vai dar 1.557,20 aqui, que é o teto, tá? Então não deu os 20% porque existe um teto de INSS que você pode contribuir, acima daquilo não tem vantagem nenhuma, nem para aposentadoria, nem para nada, então existe esse teto, tem que tomar atenção com isso daqui, tá? E o imposto de renda vai ficar suscetível ali aos 27,5% da tabela, tá? Nesse caso aqui deu 19,5%. Por quê? Porque ele já está, inclusive, deduzindo ali as despesas que a gente colocou ali do carnê-leão, tá? Nesse caso, então, você pagaria 5.457 de imposto, que daria mais ou menos ali 27% em relação ao que você está faturando ali, que é 20k, tá? Se fosse no CLT, aí já é diferente, né? Porque no CLT, a empresa, ela já faz o recolhimento do seu INSS, né? Abate ali do seu olerite, mas faz o recolhimento por você e também já faz ali o abatimento do imposto de renda. Nesse caso aqui, o imposto de renda deu bem acima. Por quê? Porque aqui a dedução é menor, né? Aqui eu tinha 1.557 de dedução mais R$1.000, aqui eu só tenho 908, tá? Então a dedução é bem menor. Então você pagaria ali, né? Teria descontado do seu olerite 5.262,92, que daria ali quase 27% também, né? Em relação ao que você está faturando ali, que você está tendo de rendimentos que são 20 mil reais. Mas aí, se você abrir um CNPJ, né? Hoje é muito comum as empresas oferecerem essa modalidade, né? Pessoal, você está aqui como CLT, mas por que você não abre uma PJ e a gente paga você na PJ e você economiza mais com impostos? Legal, uma estratégia bacana, né? Você pode pensar que eles estão pensando exclusivamente em você, né, para você economizar com impostos, mas na verdade eles têm um interesse aqui também, que é justamente fugir dos encargos trabalhistas, né? Então fugir da CLT. Né? Então, assim, uma mão lava a outra, né? Você vai pagar menos imposto na PJ, mas também eles vão se livrar também ali dos encargos trabalhistas. Então, na negociação, eu até recomendo para você, de você falar assim, ó, tudo bem, eu tô recebendo 20 mil, aqui na PJ eu tenho que receber mais, né? O serviço tem que ser maior. Por quê? Porque eu vou te livrar dos encargos ali e tal, né? Então aqui eu tenho, por exemplo, 13º, eu tenho férias, eu tenho um terço de férias, né? Então eu preciso que isso daí seja reposto, né? Eu tenho FGTS, né? Então eu preciso que isso daí seja reposto. Em base, tá? Em média, né? Uma empresa, ela gasta com funcionário em torno de 30% a 40% de encargos, tá?
INSS, 13º, FGTS, né, a multa do FGTS, o aviso quando manda embora. Então, a gente faz uma média de 30% a 40%. Então, na hora de fazer essa negociação, inclusive, você pode até falar, só, beleza, eu ganho 20 mil aqui com você na CLT, mas se eu for para PJ, eu vou querer ali uns 30% a mais, né? E aí você consegue fazer uma negociação bacana, às vezes fechar ali no intermediário, mas fica a dica para você, tá joia? Então, vamos lá. No CNPJ, como é que ficaria, tá? Você tem 2 regimes tributários para você escolher quando você abre um CNPJ, tá? Basicamente, tá? Existem 3, na verdade, mas para desenvolvedores os mais comuns é Simples Nacional e lucro presumido, tá? Que eu coloco aqui nessa planilha. No lucro presumido, até que faz um pouco de vantagem você com 20 mil de faturamento, você abrir no lucro presumido, que seria o quê? Seria uma tributação presumida, tá? Aqui nesse regime tributário faz-se uma presunção de quanto que você teria de lucro na sua empresa e apura os impostos. Então você pagaria ali de impostos dentro do lucro presumido 2.866, mais o INSS sobre o seu Prolabore, que é o salário do empreendedor, né? Então tem que ter um Prolabore, quem abre um CNPJ e que não tem, por exemplo, quem trabalhe por esse CNPJ, tem que colocar um Prolabore, já que você é o único trabalhador ali dentro daquela empresa, né, digamos assim. Então você tem que ter um Prolabore ali por obrigação. Não é obrigado, mas é recomendado, na verdade, né? Então a gente coloca ali um Prolabore de 1.412, vai recolher ali o INSS, que é um pouquinho caro aqui no lucro presumido, mas vai pagar ali 437,72, e aí você teria aqui 3.303,72 de impostos sobre os 20 mil de faturamento que você vai ter mensal, tá? Então bacana. Por padrão, no Simples Nacional, o desenvolvedor ele entra numa tabela que a gente chama de anexo 5, tá? Que parte ali de 15,5% de tributação. Nesse caso aqui tá dando um pouquinho mais, tá dando 16,13 já. Por quê? Porque o Simples Nacional ele é por tabelas, né? Então parte de 15,5%, você vai faturando mais, e aí ele vai subindo as tabelas, ele vai subindo esse imposto aqui. Ele pode chegar até 20%, 30% de imposto aqui, tá? Então por isso tem que ficar bem de olho e fazer esse planejamento, inclusive anualmente, para ver se o Simples Nacional não está mais caro que o lucro presumido. Tá vendo que aqui o lucro presumido está até mais barato do que o Simples Nacional, né? Então você pagaria também aqui um Prolabore aqui para você de um salário mínimo, 155,32, o INSS aqui já é mais em conta, né? Mesmo assim você teria ali 3.380,32 de impostos. Mas existe uma terceira opção que também é do Simples Nacional, mas que fica mais em conta, tá? Com esse faturamento de 20 mil, eu até recomendo, que é o seguinte: existe um benefício dentro do Simples Nacional que a gente chama de Fator R. O que é esse benefício? O governo falou o seguinte, falou assim, ó, para as empresas que estão enquadradas dentro do anexo 5, que tiverem uma despesa com folha de pagamento, e aí nesse caso o Prolabore, que é o salário do empresário, é uma despesa com folha. Então quem tiver 28% ou mais de despesa com folha em relação ao que está faturando, pode trocar, em vez de faturar no anexo 5, faturar no anexo 3, que é mais em conta, parte de 6% de tributação. Nesse caso, como ele também é por tabelas, ele foi para 7,30, né? Daria 1.460 de impostos do Simples Nacional, né? No anexo 3 Fator R. E teria ali o INSS sobre o Prolabore, que a gente teria que colocar para você nessa empresa, e o imposto de renda sobre o Prolabore também. Detalhe é que esse Prolabore vai servir para você para fins de aposentadoria, de auxílio, né? Sofreu um acidente, ficou doente e tal, você consegue pedir o auxílio doença ali para o INSS, enfim. Isso aqui abre bastante vantagens previdenciárias para você, tá? E você vai estar aproveitando isso aqui na estratégia para pagar menos imposto. Quanto que você pagaria de imposto, então, total? Faturando esses 20 mil reais na pessoa jurídica no Simples Nacional Fator R, 2.338,04, 11,69% de impostos. Então muito mais barato do que você estar na CLT, né? Aqui dá mais de 60% de economia, e muito mais barato também do que você estar no lucro presumido ou no anexo 5, tá? Então essa estratégia aqui, até 20 mil de faturamento, até 25 mil na verdade, 25, 28 mil de faturamento, dependendo do cenário, dá pra gente enquadrar e você pagar o menor imposto possível dentro da lei, sem se preocupar com a Receita Federal, com o leão, né? Então tudo certinho, tá ok? E aí, ficou alguma dúvida? Se ficou alguma dúvida, manda aqui nos comentários. Se tiver alguma sugestão, se tiver também um elogio,
pode mandar, a gente fica muito feliz quando vocês interagem aqui no canal. E como prometido, eu vou deixar o bônus aqui para você que ficou até o finalzinho. Eu vou deixar o link para você baixar essa planilha, não só a planilha, mas lá dentro desse link você vai conseguir baixar também o meu e-book, que eu ensino, eu coloco ali passo a passo como você vai abrir um CNPJ, quais pontos você tem que se atentar na hora de abrir um CNPJ, e também aqui você consegue entrar no nosso mini curso, tá? Um mini curso de Dev PJ, que é justamente desde o início o que você tem que se preocupar, como você vai abrir essa empresa, que regime tributário escolher, que tipo de empresa escolher, se pode ter sócio, se não pode ter sócio. Então aqui eu explico passo a passo também o que você pode ter aqui de... O que você precisa se atentar, na verdade, antes de abrir um CNPJ. E é tudo gratuito, tá, gente? É só clicar no link, responde uma pequena pesquisa que eu coloco lá para ajudar a gente aqui a entender melhor o seu perfil ali, entender melhor, conhecer melhor você, tá? Mas é tudo gratuito aqui, você pode clicar e aproveitar ao máximo, tá joia? Um grande abraço para você então, fica com Deus e até os próximos vídeos.